Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início à nossa revisão de arte e trabalharemos a unidade 1 e 2, que faz referência à arte rupestre e à arte rupestre no Brasil, respectivamente. Tá certo? De início, gente, ele fala um pouquinho aqui sobre a história que vem antes da história, né, que seria a pré-história. Isso vocês viram um pouquinho na disciplina de história, certo? Porém, o que nos interessa aqui é a arte na pré-história, tá certo? Então, desde quando se pintou na pré-história? Não se sabe como os povos que viveram na pré-história descobriram que era possível pintar em paredes de calcário, nem desde quando se começou a pintar. Acredita-se que as primeiras pinturas e gravuras tenham surgido entre 40 mil anos e 11 mil anos antes de Cristo, ainda no período paleolítico, período em que havia diversidade de ferramentas para o cotidiano, domínio do fogo e no qual o corpo dos seres humanos pré-históricos já era semelhante ao do ser humano moderno. Para datar esses registros de pintura, fazer datação, ou seja, os registros pictóricos, há alguns métodos utilizados pelos profissionais que trabalham com arqueologia. Um dos principais é o método de carbono 14, elemento que informa com certa precisão quando esse registro foi feito. Então, pessoal, de início é importante vocês saberem, né, definir, né, ou melhor, conceituar o que é arte rupestre. Então, podemos dizer que arte rupestre é a manifestação artística que se dá por meio de pinturas, desenhos e gravuras em pedras ou em paredes rochosas, certo? Então, agora fazemos a pergunta: por que se pintava na pré-história? Então, os primeiros registros artísticos na história da humanidade a que temos acesso foram feitos durante a pré-história. Por meio deles, é possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham uma linguagem com símbolos que serviam para comunicar ideias. Então, perceba aí que essa arte, né, que era realizada nas cavernas, serviu, né, como suporte, né, para que esses indivíduos, né, os seres humanos, pudessem se comunicar. Embora ainda não seja possível decifrar e compreender esses códigos e suas intenções, podemos entender que foram os primeiros sinais de comunicação humana por meio de signos gráficos. Tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre linguagem e língua, né, sobre essa diferença, tá certo? E mesmo com muitas pesquisas e estudos sobre a arte na pré-história, é muito difícil interpretar e entender as imagens e inscrições rupestres. Não é possível saber qual o valor que essas imagens tinham para as pessoas que viviam naquela época. Dessa forma, o que se acostuma a fazer é levantar hipóteses com base em estudos que relacionam saberes de diversas áreas do conhecimento. Existem, né, duas hipóteses sobre o significado das pinturas rupestres. Uma das hipóteses é a de que essas imagens não se tratavam apenas de representação. Por exemplo, como os povos pré-históricos viviam sobretudo, ou melhor, principalmente da caça, as representações das imagens de alguns animais poderiam ser para eles o próprio ato da caça, como se capturasse um animal e o retivesse naquelas paredes das cavernas. Aqui tem uma reprodução de fotografia de pintura pré-histórica destacando uma arte de caça, né? Uma cena de caça, melhor dizer. Tá bom, gente? Outra hipótese é a de que os seres humanos pré-históricos acreditavam que poderiam haver algo para além do corpo físico dos seres vivos, como uma alma. Assim, se havia a crença de que o animal caçado tinha uma alma, ou uma espécie de duplicação. No momento em que o matavam, ela ficava, né, ou ficaria vagando. Portanto, registrar essa imagem na parede seria uma forma de reter a alma do animal junto a seu corpo físico. Essa retenção da imagem na parede poderia revelar a intenção do ser humano pré-histórico em reconciliar-se com sua caça,
mata-se o animal, mas devolve a ele sua alma, mantida em sua aparência registrada na pintura. Certo, pessoal? Então, gente, dando continuidade, aqui o autor ele traz a definição de arte rupestre. Eu falei anteriormente e vou repetir para vocês, certo? O termo arte rupestre vem do latim e significa arte sobre rocha. Então, arte rupestre, gente, é o termo dado ao registro de imagens que podem ser gravadas ou pintadas em um suporte rochoso, como cavernas, grutas e paredões de pedra. Então, pessoal, antes de darmos continuidade, é importante falarmos que no período paleolítico predominaram as pinturas figurativas, né? Ou seja, aquelas que procuravam representar a realidade, denotando grande realismo e uso de vários tons de cores, chamado de policromia. Já no período neolítico, predominaram os grafismos abstratos, ou seja, os grafismos, né, ligados à imaginação, com formas geométricas. Aqui fala um pouquinho sobre as técnicas de gravura, certo? Ele destaca que há duas formas principais de gravura, as feitas em relevo e as feitas em superfície. E para gravar a arte rupestre, usavam-se objetos que removiam parte do material rochoso ou que abriam a superfície da rocha. A pintura era realizada com os próprios dedos ou utilizavam-se ferramentas, como pincéis, instrumentos de sopro ou carimbos para cobrir a rocha com pigmentos. Apesar de se referir a produções de povos pré-históricos, alguns especialistas incluem na arte rupestre representações feitas no século XIX e até mesmo produções de artistas contemporâneos que trabalham com registros em rochas. Tá certo, pessoal? Então, aqui fala um pouquinho sobre os sítios arqueológicos e os tipos de arte rupestre, né? Então, os sítios arqueológicos, pessoal, são os lugares em que são encontradas evidências do passado humano, certo? Então, nesses sítios arqueológicos são encontrados vestígios, né, como artefatos, pintura rupestre, objetos, restos de alimentação, instrumento de trabalho e inscrições, né, dentre outras coisas voltadas aí aos seres humanos. No continente americano, há muitos sítios arqueológicos nos quais foram descobertos importantes produções rupestres. O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, por exemplo, tem um dos acervos mais importantes do mundo em pinturas e gravuras pré-históricas, como veremos mais adiante. A arte rupestre varia de acordo com a região e com o período em que foi feita. É bom salientar isso, tá, gente? No período paleolítico, as representações de seres vivos eram extremamente realistas, né, como eu já falei anteriormente, enquanto no Neolítico prevaleceram as figuras geométricas e abstratas, tá bom? Então, foram descobertas muitas manifestações da arte rupestre em sítios arqueológicos de diversas partes do mundo, como veremos a seguir. Porém, pessoal, isso aqui vocês não precisam estudar, certo? Agora já partiremos para arte rupestre no Brasil, certo? Deixa eu passar aqui, certo? Para a gente. Pronto. Então, gente, sobre a arte rupestre no Brasil, como vimos na unidade anterior, foram e ainda são encontrados registros rupestres pré-históricos em quase todos os continentes. Na América não é diferente. E a cada processo de escavação arqueológica, novas descobertas são feitas, obrigando historiadores, arqueólogos, antropólogos e estudiosos de outras áreas a reverem seus estudos, suas classificações e suas teorias. No Brasil, gente, não foi diferente, certo? Pois descobertas arqueológicas feitas no Parque Nacional da Capivara, no Piauí, já ali no finalzinho da década de 70 do século passado, atestaram que a presença humana no continente americano é anterior ao que se tinha conhecimento até a época. Então, nesse sítio arqueológico, foram encontrados
restos de fogueira datados de 48 mil anos de Cristo, o que faz alguns especialistas nessa região defenderem que o ser humano americano com rastros mais antigos encontrados até a atualidade esteve em terras brasileiras, certo? Então aqui tem a reprodução fotográfica de pintura rupestre que dá nome ao Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Tá bom, gente? Dessa maneira, mesmo sem sabermos com exatidão como o nosso continente foi povoado, temos em nosso país um conjunto riquíssimo formado por arte rupestre e outras artes pré-históricas, de igual importância, que nos traz registros de como viviam nossos antepassados em todas as regiões do Brasil. Certo? Aqui tem um pouquinho mais falando sobre essas regiões do Brasil, que vocês já conhecem, né? Que é o Nordeste, o Norte, Sul e Sudeste, certo? Aqui fala um pouquinho sobre a cerâmica na pré-história brasileira, certo? Então, a escultura, assim como a inscrição rupestre, foi uma arte muito presente na pré-história. No entanto, no Brasil, somente uma amostra muito pequena foi preservada e encontrada. Então, gente, aqui diz que enquanto a escultura rupestre foi produzida por meio de pedra ou de madeira que foi moldada para se obter a forma desejada, a cerâmica rupestre foi feita com barro, tá bom? Estudiosos acreditam que as cerâmicas do norte do Brasil, a marajoara e a tapajônica, conforme veremos no sétimo ano, têm traços semelhantes aos achados arqueológicos de outras regiões da América. Então, aqui fala um pouco sobre as tradições e pinturas e gravuras no Brasil, certo? Então, conforme estudamos anteriormente, não é possível afirmar o significado das representações gráficas feitas pelos seres humanos pré-históricos, porque elas fizeram parte de contextos socioculturais que se perderam no tempo e que são diferentes dos atuais. No entanto, é possível perceber algumas semelhanças entre esses grafismos. Assim, no Brasil, as representações gráficas pré-históricas foram compiladas, seja pela semelhança dos traçados de seus desenhos, pinturas e gravuras, seja pela forma representada, e classificadas em grupos chamados de tradições. De todo modo, há muitas divergências entre os estudiosos em relação à classificação das tradições rupestres brasileiras. Aqui fala um pouquinho, né, sobre as 8 tradições, de acordo com o pesquisador e arqueólogo André Pross, né, que são a tradição agreste, certo, gente? A tradição nordeste, a tradição São Francisco, a tradição Planalto e a tradição meridional, né? Além da tradição amazônica, certo? Porém, eu não vou cobrar de vocês, tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso, certo? Façam as atividades e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau!